E aí, galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à Missão 193. Você está aqui com a melhor equipe dessa cidade para te capacitar a entrar muito em breve para o Corpo de Bombeiros Militar de qualquer estado. Muito bem, eu sou o professor Alessandro, professor de Biologia, e nós vamos hoje aqui gabaritar, mais itens do nosso simulado. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso trabalho. Pois bem, esse é a Missão 193. Vamos aqui discutir itens desse nosso quinto simulado. Temos aí itens que vão do 36 ao 40, que vão abordar diferentes aspectos da biologia. Logicamente, aspectos que são sempre presentes nos editais dos vários certames aí aplicados país afora. Pois bem, comecemos com a questão de número 36. Vamos lá. A questão de número 36 nos diz o seguinte: o Pantanal é um dos maiores ecossistemas de áreas alagadas do mundo. Qual das seguintes alternativas melhor descreve os ciclos hidrológicos que caracterizam o Pantanal? Então vejam só, estamos falando de um dos principais biomas desse nosso país, rico em biodiversidade, mas de extensão territorial restrita, localização restrita e conhecida, sobretudo ali na região de Mato Grosso. Ele está relacionando esse bioma com um dos principais ciclos biogeoquímicos, que no caso é o ciclo hidrológico, ou seja, o ciclo da água, por assim dizer. E ele quer uma correlação que a gente consiga estabelecer, com clareza, porque dessas áreas alagadas e a relação com o ciclo da água. Bom, a letra A diz: regime hídrico dominado por chuvas de verão e de invernos secos. Bom, se fosse em Brasília, isso até valeria. Nós temos aqui, de fato, um verão chuvoso e um inverno seco. Isso não justificaria essa grande extensão de áreas alagadas, como é o caso do Pantanal Mato-Grossense. A letra B nos diz: inundações sazonais, causadas pelo transbordamento dos rios, seguidas por períodos de seca. Então vejam só, essa imagem aqui nos dá uma referência importante. Você tem, obviamente, transbordamentos do rio que vão acontecer. Observe toda essa extensão territorial e observe o relevo que você tem nesta região. Você tem uma grande planície e é evidente que essa grande planície vai ser inundada. Então você teria o transbordamento de fato dos rios, o que é um evento sazonal, que obviamente vai tornar essa área uma grande planície, alagada. Olha a extensão da imagem, você não tem nada diferente no relevo, é uma grande planície. Então aqui você tem inundações sazonais, sim, causadas pelo transbordamento dos rios. Esta já é a nossa resposta, isso já caracteriza o bioma Pantanal. Lendo as demais opções. Clima mediterrâneo com chuvas concentradas no inverno não seria a referência. Esse clima nem está presente em nosso país. O item D diz: períodos contínuos de inundações sem estações secas definidas. O Pantanal não é uma inundação permanente. Você teria, logicamente, as mudanças climáticas e as estações. O item E diz: predomínio de clima árido. Aí aqui a gente já para a leitura, Clima árido no Pantanal Mato-Grossense, que é uma planície inundável, se não a maior do mundo, uma das maiores do mundo, certamente está inadequado. Ele fala que há pouca variação nas condições hídricas ao longo do ano. É evidente que não é fato. Então o item E não atende, portanto, ao nosso comando. Letra B de bola é o gabarito, portanto, da questão de número 36. Atenção! Bioma é sempre um conteúdo muito cobrado. Se você está participando de um certame, por exemplo, para a região Nordeste, fique atento ao principal bioma da região, que seria a Caatinga, se eu pensar mais no interior, ou na Mata Atlântica, se eu pensar no litoral. Se você está prestando um certame, logicamente, para a região Sul, fique mais atento ao bioma Pampa. Se está prestando um certame para a região
né, ali de Mato Grosso, região centro-oeste, fique, né, muito atento ao bioma Pantanal. Se para Brasília, Minas Gerais, fique muito atento ao bioma Cerrado. Mas esse conteúdo é um conteúdo frequente nos editais dos vários certames, aí para o Corpo de Bombeiros Militar, independente, né, de para qual estado você esteja prestando ali aquele concurso, ok? Avançamos, vamos para o item de número 37. A questão 37 nos diz o seguinte: as teias alimentares são representações mais complexas das relações tróficas em um ecossistema. Qual das alternativas a seguir melhor descreve uma teia alimentar? Então, vamos pegar primeiro alguns aspectos que são conceituais. Bom, ele me falou aqui de relações tróficas. Trófos do grego significa nutrição, estímulo. Ecossistema é um conjunto de fatores bióticos com fatores abióticos. Então, em qualquer ecossistema, nós vamos encontrar, logicamente, relações alimentares. Essas relações alimentares podem seguir dois caminhos. Vejamos uma imagem. Eu posso ter uma única sequência alimentar, saindo aqui do produtor, que seria, no caso, aqui a planta, o consumidor primário, no caso aqui este inseto, o consumidor secundário, aqui este roedor, o consumidor terciário, aqui este réptil, o consumidor quaternário, aqui esta ave. E todos eles, inevitavelmente, chegaram ao final do seu ciclo de vida, sendo todos eles, né, desmontados, tendo seus elementos químicos devolvidos para o ambiente pela ação dos seres decompositores, fungos e bactérias. Aqui representados os fungos na figura de cogumelos. O que eu tenho aqui é uma relação trófica, é uma sequência alimentar que parte do produtor, passa por N consumidores, é finalizada com os decompositores. Quando nós tratamos de uma única sequência alimentar, estamos falando, portanto, de uma cadeia alimentar. Agora, diferente disso, olhando a figura aqui à nossa direita, eu tenho novamente um produtor. Mas eu tenho como possíveis consumidores primários aqui um roedor, aqui eu tenho uma lagarta, aqui eu tenho uma ave, aqui eu tenho um inseto. Possíveis consumidores secundários, aqui eu tenho esse carnívoro, aqui eu teria esse réptil, aqui eu teria este anfíbio. Possíveis consumidores terciários, aí tudo depende do caminho que eu escolho, mas aqui eu teria a ave. O que eu tenho aqui são diferentes caminhos, são diferentes cadeias alimentares. O caminho planta, roedor, raposa é uma cadeia. O caminho planta, ave, esse mesmo, né? Essa mesma raposa é uma segunda cadeia. Planta, ave, cobra, ave, uma outra cadeia. Planta, ave, indo direto para outra ave, uma outra cadeia. Planta, lagarta, ave, raposa, planta, lagarta, ave, ave, planta, lagarta, ave, réptil, ave, planta, lagarta. Aqui agora, o anfíbio, indo para a ave, ou indo para a cobra, indo para a ave, são diferentes cadeias alimentares. Daí eu teria, portanto, uma teia alimentar. Diante disso, voltando para o item, ele quer qual das alternativas melhor descreve uma teia alimentar. A letra A diz, uma sequência linear de organismos onde cada um se alimenta do anterior. Isso aqui se aplica a uma cadeia, não atende ao nosso comando. Letra B, um sistema fechado, onde os nutrientes circulam sem perda de energia. Primeiro, eu não consigo definir uma teia alimentar como um sistema fechado. Segundo, todo caminho envolve perda de energia. Toda transformação de energia em outro tipo leva a perda, porque não existe transformação que seja 100% eficaz. Princípios lá, né, de termodinâmica. Então está errada também a alternativa B. Alternativa C, uma rede complexa de cadeias alimentares interconectadas, mostrando múltiplas relações tróficas. Exatamente o que nós acabamos de visualizar. Uma teia alimentar é assim representada. Eu tenho várias cadeias interconectadas umas às outras. A letra C, portanto, atende ao nosso comando.
Letra D, um diagrama que mostra apenas as relações predador-presa em um ecossistema. Não é um diagrama, é de fato um mapa muito mais complexo, que lembra uma teia de uma aranha, com múltiplos pontos de interconexão. Letra E, um ciclo unidirecional de transferência de energia do topo para a base da pirâmide trófica. Primeiro, o caminho é da base, que é o produtor, para os predadores de topo de cadeia. Então, isso já torna o item claramente errado. O ciclo não é unidirecional porque ele é um ciclo. Se ele está falando de ciclo, o ciclo tem início, meio, reinício, reinício e reinício. O que tem fluxo unidirecional é a energia, que vai sendo consumida ao longo ou da cadeia ou da teia alimentar. Então, letras A, B, D e E não atendem ao nosso comando. Letra C é a marcação adequada para a nossa questão. Avancemos então para a questão de número 38. A questão de número 38 nos diz o seguinte: analise as opções abaixo e assinale a alternativa que contém apenas exemplos de imunidade passiva natural. E a minha tela não foi compartilhada com vocês ainda. Então, agora sim temos uma tela devidamente compartilhada. Então, analise as opções abaixo e assinale a alternativa que contém apenas exemplos de imunidade passiva natural. Bom, vamos entender primeiro um contexto. Imunizar, imunidade, significa proteger, significa proteção. Passivo, porque não há uma ação do seu sistema imunológico. Quando nós falamos em uma imunização pode ser ou ativa ou passiva. Nós falamos em imunização ativa quando o seu sistema imunológico ele é ativado, quando você produz anticorpos que vão te proteger. Diferente disso, você pode não produzi-los e receber anticorpos prontos de alguém. Aí trata-se de uma imunização passiva. Tanto a ativa quanto a passiva são igualmente subdivididas em natural e artificial. Então, as duas são igualmente divididas em natural e artificial. Pois bem, quando você produz anticorpos, é ativa. Quando você recebe, é passiva. Em que condição eu vou produzir anticorpos? Condição número 1, adquirir uma doença qualquer. Uma gripe, por exemplo. Eu produzo anticorpos, eu elimino aquele vírus. Então, houve uma imunização ativa, natural. Diferente disso, eu posso não ter que pegar a doença. Eu posso me vacinar contra a gripe e produzir anticorpos contra ela. Só que não existe pé de gripe, pé de vacina na natureza. Então você teria uma imunização ativa artificial quando você é vacinado. Só que a questão que é imunização passiva. E ela quer passiva natural, ou seja, alguém naturalmente te passou anticorpos. Aí eu posso receber anticorpos ou via aleitamento materno ou via placenta. São esses os caminhos de uma imunização passiva natural. Uma passiva artificial é quando eu recebo, por exemplo, um soro antiofídico, antiaracnídeo, antiescorpiônico. Bom, diante desse contexto, vamos avaliar os itens que nós temos. Primeira afirmativa, vacinação contra o vírus da gripe. Se é uma vacinação, já deixou de ser um processo natural. Automaticamente isso já estaria fora. Só que está fora por um outro motivo. Além de ser artificial, não é um processo passivo. Na vacinação, você teria uma imunização ativa. Portanto, a afirmativa 1 está incorreta. Afirmativa 2. A afirmativa 2 nos diz transferência de anticorpos maternos através do leite materno. Então, peraí, é transferência de anticorpo. Eu estou recebendo anticorpo pronto? É passivo? Aleitamento materno, isso faz parte do meu ciclo de vida. Portanto, isso é um processo natural. Segunda afirmativa, portanto, é uma afirmativa correta, por assim dizer. Afirmativa número 3. Produção de anticorpos após a infecção pelo vírus da hepatite B. Se eu estou produzindo, não é um processo, portanto,
passivo, é um processo ativo. A afirmativa 3 está errada. Afirmativa 4. Administração de soro antitetânico em caso de ferimento. Soro é de fato um processo passivo. No entanto, eu quero um processo passivo natural. O soro é um processo artificial, feito em laboratório. Portanto, não atende ao nosso comando. Afirmativa 4 é uma afirmativa incorreta. Afirmativa 5. Desenvolvimento de memória imunológica pós-infecção viral. Então, eu tive uma doença. Então, eu produzi anticorpos é, portanto, uma imunização ativa. E eu quero um processo passivo. Portanto, está incorreta a afirmativa de número 5. Desta maneira, eu tenho correta apenas a afirmativa número 2. Isso nos leva para a marcação da letra E. A letra E é a nossa marcação. Aqui eu tenho apenas 1 e 4, que não atende, apenas 3 e 5, que não atende, apenas 5, que também não atende, apenas 5 e 2, que não atende, e aqui apenas 2, justamente o que vai nos atender. Então, questão de número 38, letra E, é, portanto, a nossa marcação adequada. Meus caros, avancemos para a questão de número 39. Muito bem. A questão de número 39 nos traz o seguinte contexto. Sobre os invertebrados causadores de doenças nos seres humanos, analise as afirmativas a seguir. Então, vejam só. Eu quero seres invertebrados que são agentes etiológicos, ou seja, agente etiológico é o agente causador de uma doença. Analise as afirmativas a seguir. Pois bem, afirmativa número 1. Se uma pessoa, por meio do consumo de carne crua, ingerir ovos de tênia, um nematóide como a lombriga, ela pode contrair a teníase. Então vejam só, vamos por partes. Tênia é, na verdade, um verme, mais conhecido com o nome de solitária. A solitária faz parte de um grupo na biologia de seres tratados como plateumintos. Plate do grego vem de achatado. Mintos, eumintos, vem de verme. Então são vermes de corpo achatado, dorso ventralmente. Como se eu pegasse alguém e esmagasse costas e barriga. Corpo achatado, dorso ventralmente. Isso é um plateuminto. Completamente diferente de um nematóide. Nematóide tem corpo cilíndrico. A diferença é que um é um ser acelomado, ou seja, não tem uma cavidade corporal, e o outro é um ser pseudocelomado. Isso já torna a nossa afirmativa uma afirmativa incorreta. Só que aí ele mistura as coisas. Ele diz, né, ele coloca a lombriga no meio dessa história. E nós estamos falando da tênia. Teníase e não ascaridíase. Portanto, a afirmativa 1 é uma afirmativa incorreta. Afirmativa número 2. As principais medidas preventivas da esquistossomose. Alessandro, que doença é essa? A esquistossomose é o menino do buchão, ou barriga d'água, conhecida popularmente como barriga d'água e causada por um verme plateuminto, consistem em construir instalações sanitárias adequadas que impeçam a contaminação de corpos d'água por ovos do esquistossomo, combater o caramujo transmissor, evitar o contato com a água onde haja caramujos transmissores. Vamos lá. O verme causador dessa doença, ou seja, o agente etiológico da esquistossomose, ele tem nome e sobrenome, ou seja, ele tem nome científico. Assim como aqui a tênia é causada a teníase é causada pela Taenia solium, pela Taenia saginata, aqui eu tenho um verme chamado Schistosoma mansoni, ou esquistossomo. Esse é o nome científico do verme. Esse verme, ele de fato é um verme achatado.
ele é um plateuminto. É fato que no ciclo de vida desse verme existem 2 hospedeiros. Há o homem, hospedeiro definitivo, no qual acontece a reprodução sexuada do verme, lá no fígado, e existe o caramujo, que é o chamado hospedeiro intermediário. E aí é preciso tomarmos um cuidado. Hospedeiro intermediário não é agente transmissor. Aqui ele trata o caramujo como agente transmissor. Caramujo não transmite essa doença a ninguém. No entanto, sai do caramujo uma fase larval chamada de cercária. Daí ela, a cercária, teria, basicamente, a capacidade de adentrar a nossa pele, penetrar a nossa pele. E aí, penetrando a nossa pele, você teria, portanto, a contaminação. Mas o caramujo, portanto, não é o agente transmissor. Então, a afirmativa 1, nós já vimos gabaritado, está errada. A afirmativa 2, ela também está errada. Avancemos para a afirmativa número 3. A ascaridíase é causada pela lombriga, ok? Um verme nematóide, ok? Sendo a construção de instalações sanitárias adequadas e o uso de calçados as principais medidas preventivas da doença. Vejam só. Existe um outro verme, que não é o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, perdão, há um outro verme que se chama Ancylostoma duodenale. E tem o primo dele, que é o Necator americanus. Esses 2 vermes têm um ciclo de vida muito parecido com o ciclo de vida da lombriga. No entanto, a via de contaminação é diferente. Na lombriga, você faz a ingestão de alimentos contaminados. No caso da ancilostomose, ancilostomise, também chamada de amarelão, você tem um contato com o solo contaminado, onde tinha o ovo do verme, do qual saiu a larva, e a larva entra pela sua pele. Então, para o amarelão, o uso de calçados é uma medida preventiva adequada. Para a ascaridíase, não é. Ou seja, a afirmativa 3, ela também está errada. Nós não temos, dentre as afirmativas, nenhuma delas sendo correta. Ou seja, não há uma resposta adequada para esta questão. Todas as respostas aqui são inadequadas, porque em todas elas eu vou encontrar algum tipo de incorreção. Na primeira, eu tenho aqui a ingestão, e tem outro erro na primeira, ele fala do consumo de carne crua. Você vai ingerir ovos, você não vai ingerir ovos. Na carne contaminada, você vai encontrar o cisticerco, que é uma fase larval. Você só iria ingerir ovos de tênis se você bebesse água contendo ovos. Então a primeira afirmativa está claramente errada. A segunda afirmativa, ele trata o caramujo como transmissor, ele não é transmissor, ele não é vetor da doença. E a terceira, ele está colocando uma medida do amarelão para a ascaridíase. É provável que tenha sido marcado como gabarito aqui a letra B, porque está tratando o caramujo como transmissor, mas isso é um erro. Caramujo não é vetor da doença. Um vetor de doença, por exemplo, é o Aedes aegypti. O mosquito vem e te pica. Ele, mosquito, te passa o vírus da dengue, o vírus da zika, o vírus da chikungunya. Ele é um agente vetor. Então, quando você tem, por exemplo, o barbeiro, e o barbeiro vem e te pica e ele defeca na região, e você se contamina com o protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, o barbeiro é o agente vetor. Quando você é picado pelo mosquito Culex e você adquire elefantise, o mosquito Culex foi quem te passou aquela doença. Então, ele é o agente vetor. Aqui, o caramujo não te transmitiu nada. O caramujo foi o local onde houve reprodução assexuada do verme. Entrou o miracídio, saíram cercárias. Então, não há resposta adequada para a questão de número 39. Mas é muito provável que o gabarito tenha sido marcado como letra B. Mas não há uma resposta adequada para essa questão. Por fim, vamos para a questão de número 40. Durante um projeto de monitoramento de uma área de conservação ambiental, biólogos do Instituto Chico Mendes,
de Biologia e de Biodiversidade, o ICMBio, junto aos bombeiros do Grupamento de Proteção Ambiental, identificaram uma significativa redução na biodiversidade local. Ao analisarem a situação, chegaram à conclusão de que a causa desta redução eram as ações antrópicas, ou seja, ações humanas, vem de antro, homem, humanidade, nas proximidades. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa correta. Letra A. O manejo ambiental deve focar na punição das atividades humanas. De nada adianta apenas punir. É preciso uma ação preventiva que não danifique o ambiente, porque a recuperação pode ser muitas vezes irreversível, ou numa janela de tempo muito alongada, na casa de décadas, sendo otimista. Se pensarmos em um desastre, como é o desastre, por exemplo, das barragens, do Córrego do Feijão, de Mariana, ou seja, é um desastre que vai demorar talvez séculos para que o ambiente consiga reverter e se recuperar de tamanho dano ambiental. Da letra A, não atende ao nosso comando. Letra B, a preservação da área deve ser feita isolando-a completamente de qualquer intervenção humana, incluindo atividades de pesquisa. Como eu vou conhecer o ambiente? Como eu vou conhecer as espécies envolvidas? Como eu farei uma intervenção mais assertiva, isolando totalmente aquela área, esperando que o ambiente sozinho resolva o problema? Então, atividades de pesquisa são fundamentais para entendimento do dano ambiental causado naquela região. A letra B não atende ao nosso comando. Letra C. Medidas de conservação ambiental devem incluir tanto a proteção da biodiversidade quanto a sustentabilidade das comunidades humanas locais. É evidente que se busca justamente isso. O homem vem ocupando os ambientes. Durante longa data, apenas ocupamos, apenas exploramos, apenas danificamos o meio, sem olharmos as consequências imediatas, a médio ou a longo prazo. Hoje percebemos tudo isso e hoje é possível um uso sustentável do ambiente, com políticas adequadas, com escolhas assertivas. A letra C atende ao nosso comando. Letra D. A conservação ambiental é responsabilidade única do governo, não necessitando da colaboração da comunidade científica. Chega a ser engraçado, quando a gente coloca esse contexto aqui. A letra D, portanto, não atende claramente ao nosso comando. Letra E. O monitoramento da biodiversidade não é uma ferramenta eficaz para identificar impactos ambientais, devendo ser substituído por avaliações de impacto ambiental pontuais. É evidente que eu preciso mapear a biodiversidade e fazer um monitoramento constante dos níveis de biodiversidade. Quanto mais biodiversa uma comunidade biológica, melhor para aquela comunidade. Tende-se mais facilmente ao equilíbrio das dinâmicas populacionais, das interações simbióticas que acontecem em quaisquer ecossistemas. Então a letra E está inadequada, porque ele diz que não é uma ferramenta eficaz o monitoramento da biodiversidade. Portanto, questão de número 40, letra C é a nossa marcação. Eis aqui o gabarito previsto para estas 5 questões, com destaque para a questão de número 39, que não tem um gabarito adequado. Nenhuma das afirmativas é uma afirmativa correta. Aqui, o que está se considerando letra B como resposta, está aceitando o caramujo como um agente vetor. E ele, caramujo, não é agente vetor. Então, ele, caramujo, não é agente vetor. Então, o caramujo não é vetor de nenhuma doença. Ok, meus caros? É isso para hoje. Espero tê-los ajudado de alguma forma. Esse foi o Missão 193. Espero aí tê-los auxiliado em mais um dia de estudo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. E não se esqueçam, vidas alheias salvar. É o seu lema muito em breve. Tchau, tchau, galera. Fiquem bem.